Fala, família de viajantes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Tamara Almeida e eu trouxe mais um filme pra gente para o nosso quadro de locações pelo mundo. Eu estou muito feliz em trazer para vocês toda semana um filme pra gente conhecer novos cenários e descobrir o mundo de uma forma diferente. Eu quero trazer mais conteúdos para vocês, além dos filmes de cenários. Eu sei que eu gosto muito. Quando eu vou viajar, eu posso trazer mais conteúdo para vocês, mas como por enquanto a gente tá um pouco restrito em questão de vlogs de viagem, eu quero sempre mostrar para vocês e trazer para vocês conteúdos que mostrem o mundo, conteúdos que desbravem esse mundo de uma forma um pouquinho diferente. Então, eu espero muito que vocês estejam gostando. Aproveita e confere se você está inscrito ou inscrita aqui no canal. É só clicar no botão aqui embaixo escrito inscrever-se. E aproveita para me seguir lá no Instagram, é @tamaraalmeida, tudo junto, que eu vivo dando dicas de viagens, dicas de local, que muitas das vezes não estão em roteiros de agência de viagens, combinado? Então, bora pro vídeo. O filme que eu trouxe aqui hoje pra vocês, ele é um pouquinho diferente dos filmes que eu tenho trazido. Eu sei que Nova York, Manhattan, Miami, Los Angeles são cidades que são comumente usadas como cenários de filme, mas eu quis trazer um pouquinho mais de outros lugares do mundo. E é por isso que eu trouxe o filme Comer, Rezar e Amar, que inclusive acabou de completar os seus 10 anos de estreia. Então ele foi lançado no dia 13 de agosto de 2010 lá nos Estados Unidos. Como eu sempre falo por aqui, espero não dar spoilers, mas é bem provável que eu dê para vocês alguns spoilerzinhos, afinal vou mostrar cenas, vou mostrar cenários, então caso você esteja interessado e você ainda não assistiu o filme, corre lá, assiste e depois volta aqui para conferir as dicas e tudo sobre esse filme, combinado? Bem, como eu disse, esse filme estreou em 13 de agosto de 2010 e ele foi dirigido por Ryan Murphy. Vocês podem imaginar que talvez não conheçam o trabalho de Ryan Murphy, mas eu vou provar para vocês que um ou outro trabalho, com certeza, vocês devem conhecer. O Ryan, ele começou sua carreira como jornalista, então ele participou de programas como The Miami Herald, ele também fez trabalha como jornalista no The New York Daily News e começou a trabalhar como roteirista no final dos anos 1990. Alguns dos trabalhos deles também incluem programas de televisão, além dos filmes. Na TV, por exemplo, ele trabalhou em séries como Nip Tuck, American Horror Story, American Crime Story e eu acredito que um dos seus maiores trabalhos, que é o Glee. Em Comer, Rezar e Amar, que é o filme que a gente vai falar, ele trabalhou como diretor e escritor. E uma curiosidade, o Sr. Brad Pitt trabalhou com o Ryan como produtor. O orçamento desse filme era de 60 milhões de dólares e a arrecadação da bilheteria foi em torno de nada mais, nada menos que 202 milhões e 300 mil dólares. No elenco nós temos aí a Julia Roberts e também o James Franco. O James Franco, para quem não se recorda, assim, ele foi o Ozzy Osbourne em Homem-Aranha. Outro ator que fez parte do elenco foi o Richard Jenkins, que curiosamente foi o Mr. Harper lá na Amizade Colorida. Eu falei sobre esse filme já aqui, vou deixar aqui linkado nos cards. Se você ainda não assistiu, clica aqui no card para conferir esse vídeo, tá bom? Esse filme ele é baseado num livro de mesmo nome da Elizabeth Gilbert. Ele é um livro autobiográfico contando as suas memórias de 2006 e foi adaptado para filme em 2010. Até fevereiro de 2010, que foi o ano do lançamento do filme, esse livro em que o filme é baseado, ele tinha ficado na lista de mais vendidos do The New York Times por nada menos que 158 semanas. E de acordo com uma matéria da Folha Online, em 2009, esse livro tinha vendido mais de 8 milhões de exemplares. Então, por que não fazer um filme, não é mesmo? Comer, Rezar e Amar conta a história de Liz, que é interpretada pela Julia Roberts, que aos quase 30 anos, ela se dá conta de que ela tem a vida perfeita, ela tem um marido apaixonado, ela tem um bom emprego, ela tem uma casa nova, grande, espaçosa
e eles programam ter uma família. Mas ao mesmo tempo que ela tem tudo, ela se sente extremamente vazia. Ao invés dela se sentir realizada, ela se sente frustrada e um pouco em pânico também. Ao notar que essa infelicidade não vinha de forma alguma de fatores externos, ela decide então começar a mudar, trazer mudanças para a vida dela. A primeira coisa que ela muda é se divorciar. Então ela passa por um longo processo e doloroso processo de divórcio. Na tentativa de continuar vivendo em busca de uma vida normal, em busca de um novo amor, de uma nova paixão, ela encontra o David, interpretado pelo James Franco. Porém, com o passar do tempo, essa felicidade imediata, esse amor imediato que ela teve pelo David, vai se transformando no vazio que ela percebeu que era dela. Era um vazio que ela sentia antes mesmo de conhecê-lo. E é por isso então que ela entende que ela precisa trazer para a vida dela mudanças ainda mais drásticas. Foi então que ela decidiu fazer uma viagem sozinha durante um ano. Então ela abandonou o trabalho, a família, os amigos, todos os pertences dela e resolveu fazer essa viagem por um ano. Nessa viagem, ela procurava explorar o autoconhecimento e examinar 3 aspectos principais. E para isso, ela queria então visitar lugares em que o cenário refletia esses aspectos de autoconhecimento. Foi aí que ela decidiu então os 3 destinos. O primeiro destino seria então a Itália, para desfrutar a arte do prazer, a arte de simplesmente não fazer nada. O segundo local seria então a Índia, para ela buscar o autoconhecimento e a devoção. E o terceiro lugar seria a Indonésia, mais especificamente Bali, onde ela iria encontrar o equilíbrio dessas 2 primeiras artes, que é a arte do prazer e a arte da devoção. Então ela parte para a Itália, onde ela vai se dedicar a conhecer a cultura e principalmente a culinária local, se permitir vivenciar aquela cultura, se permitir até engordar uns quilinhos a mais aí, para experimentar principalmente a culinária. Depois disso, ela vai então para a Índia. Ela fica numa estadia hindu para se dedicar à meditação, ao autoconhecimento e ao equilíbrio. Por último, então, ela vai para Bali, onde inclusive ela já tinha visitado uns anos antes e um xamã tinha falado para ela que ela voltaria para Bali e quando ela voltasse, ele iria trazer ensinamentos para ela. Lá em Bali, ela inclusive conheceu o Felipe, que é um personagem brasileiro, interpretado pelo espanhol Javier Bardem. Bem, para todo mundo que ama e que sonha em viajar, que sonha em conhecer o mundo, a fotografia desse filme impressiona demais e traz aquela sensação de você querer pegar qualquer coisa, colocar na mala, sair correndo e pegar o primeiro voo para ir viajar. As cenas do filme são realmente impressionantes e, como eu falei, a fotografia é apaixonante. E isso, gente, tanto antes dela ir viajar, então nas cenas que são gravadas nos Estados Unidos, quanto nas cenas da viagem. Eu quero hoje trazer para vocês e focar nas cenas em que ela estava viajando. Porque, como eu disse para vocês, a gente tem muitos filmes que são gravados nos Estados Unidos, principalmente em Manhattan, Los Angeles, Miami. Eu quis focar mais na parte do filme em que ela está viajando e a gente pode conhecer os lugares pelo qual a Julia Roberts, interpretando a Liz, passou. Então, primeiro lugar, Itália. Então vamos falar de Roma especificamente. O Castelo Sant'Angelo, em Roma, foi um dos cenários utilizados pela Liz para apreciar o pôr do sol de Roma e deslumbrar da visão do Vaticano. Então, esse castelo, ele funciona como um museu nacional desde 1925. Ele é, inclusive, aberto ao público, você paga em torno de 20 euros para visitá-lo e dizem que ali é a melhor visão de Roma, é onde você consegue encontrar o melhor panorama da cidade de Roma. Ele fica bem perto do rio Tigre e bem perto também do Vaticano. Outro lugar muito famoso e que também foi utilizado como cenário foi a Piazza Navona. Gente, se eu estiver falando errado, quem fala italiano,
corrige aqui embaixo, tá bom? Pode falar, ó, Tamara, é assim que fala, porque eu realmente não falo. Mas a Piazza Navona é uma praça, uma das praças mais célebres de Roma, e foi onde a personagem comeu gelato 3 vezes em um único dia. Uma cena muito icônica desse filme, quando ainda Liz estava em Roma, é a cena em que ela devora um pratão de espaguete. Essa cena foi gravada num restaurante chamado Osteria dell'Antiquario. Depois que ela parte de Roma, ela vai para a Índia. A estadia hindu, onde a verdadeira Liz ficou hospedada, ela não divulgou o nome, não divulgou a cidade, não divulgou o local, não divulgou nada. Pois a intenção dela era não fazer com que o local, que era dedicado à meditação, ao autoconhecimento, tornasse um ponto turístico e lotasse de viajantes, lotasse de turistas. Então ela não divulgou o nome desse local. Mas a gente sabe o nome do local em que a atriz Julia Roberts gravou as cenas em que ela interpretava a Liz na Índia. A estadia hindu em que a atriz ficou se chama Hari Mandir e fica numa cidade super charmosa chamada Pataldi. Indo para Bali, uma das cenas mais icônicas é da Liz andando de bicicleta pelos arrozais lá em Bali. Essa cena ela foi gravada no Tegalalang Rice Terrace, que é um dos arrozais que tem por lá. Uma outra cena bacana é a cena em que a Liz e o Felipe, o seu novo amor, estão caminhando de braços dados pelos mercados super colorido, mercados abertos, né, de vendas artesanais. Então, desde lenços de tecidos de seda até artigos e artefatos de decoração, cestos, entre outras coisas como joias, são negociados, são vendidos. Essa cena ela foi gravada e se assemelha muito ao mercado de artesanatos em Ubud. Ubud é uma cidade localizada nos planaltos de Bali e é muito conhecida pelos seus artefatos, pelas danças tradicionais e também por ser rodeada pelos arrozais que eu mencionei lá no início. Uma curiosidade extra aqui para vocês. Existe uma cena em que a Liz conhece o Felipe. E essa cena ela foi gravada numa praia chamada Padang Padang, na península de Bukit. Essa cena acontece num bar, mas para aqueles que acham que assim como Liz vão encontrar o amor da vida lá num bar, numa península, lá na praia de Bali, vocês estão bem enganados, pois o bar não existe. A praia é muito mais bonita do que de fato é mostrada no filme, porque no filme é mostrada uma versão um pouco mais cinzenta da praia, mas o bar realmente não existe, o bar foi criado apenas para a gravação do filme. Muitos outros cenários aconteceram, tanto nos Estados Unidos quanto em Roma. A gente tem, por exemplo, a cena em que ela está com alguns amigos comendo, se deliciando com uma pizza. Então, outros lugares, outros cenários que foram utilizados neste filme, vou deixar linkado aqui embaixo se vocês tiverem curiosidade e quiserem saber um pouco mais. Vou deixar também todas as fontes de onde eu tirei as fotos e a sinopse, enfim, todos os dados do filme. Vou deixar os links aqui também. E eu gostaria muito que vocês me dissessem se vocês já assistiram esse filme, o que vocês acharam, se vocês se interessaram pelos locais que eu trouxe aqui para vocês. Já aproveita e comenta aqui embaixo também qual outro filme você gostaria de saber, qual outra locação, qual outro cenário que você viu num filme e falou: nossa, quero muito conhecer e tem curiosidade. Deixa aqui pra mim, quem sabe eu não traga pra vocês, tá bom? Bom, por hoje é só isso. Um super beijo e até o próximo vídeo.